Hoje o Saúde em Prática vai tratar de uma infecção de pele que incomoda e traz constrangimentos, a micose. Elas podem atingir a pele, as unhas, os cabelos, além de causarem doenças. Saiba mais sobre as micoses no Saúde em Prática, que começa agora. Para tirar as nossas dúvidas sobre micoses, recebemos Silvio Alencar Marques, que é dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutor Silvio, muito obrigada por ter a sua presença aqui novamente no programa, é um prazer. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui com você e seus ouvintes. É isso aí. Bom, para a gente começar então, o que são as micoses, doutor Silvio? Micoses são infecções causadas por fungos, que nós temos, na verdade, 3 tipos de micose. Aquelas superficiais que ficam bem na superfície da pele, restritas a isso. As que ficam entre o músculo e a superfície da pele, que a gente chama de micose subcutânea. E as micoses sistêmicas, que normalmente se iniciam nos pulmões e que podem se disseminar, se espalhar para outros órgãos, e que são as micoses mais graves e eventualmente letais. E esse tipo de micose a gente não costuma vê-las assim, elas são internas mesmo. Exato, essas micoses sistêmicas iniciam-se no pulmão, o contágio é pelo ar, por fungos em suspensão, e faz o que a gente chama de complexo primário pulmonar. E pode ficar lá, calmo, o que a gente chama de subclínica, não dá sinais, não dá sintomas. Em certas circunstâncias futuras, por uma queda de resistência, essa relação fungo-hospedeiro favorece o fungo, então ela evolui para causar doença, que pode ser no pulmão, pode ser em outros órgãos, inclusive a pele. Doutor Silvio, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas quando o assunto é micose. E o Paulo Henrique tem uma pergunta que a gente vai ver agora. Eu gostaria de saber quais os locais do corpo podem ser afetados pela micose. Sim, é uma pergunta interessante e muito básica, tanto a pele, quanto o subcutâneo e quanto órgãos sistêmicos. Na pele, qualquer local. No couro cabeludo, no geral, na criança, na região dos pés, no adulto, no corpo, em qualquer idade. No corpo que eu digo é no tronco, qualquer parte do corpo que seja coberto por pele. Claro que em locais mais quentes e úmidos, como os interdígitos dos pés, regiões cobertas, são mais susceptíveis a criar condições para que o fungo provoque doença. Doutor Silvio, quais as principais doenças causadas pela micose superficial? Tá. Então nós temos uma relativamente comum, que é chamada de pitiríase versicolor, esse é o nome, e ela recebe esse nome porque porque ela pode ter diferentes cores, dependendo da cor natural do paciente ou do indivíduo. Se ele tem pele morena, as lesões vão ser esbranquiçadas. Se ele tem pele muito clara, as lesões vão ser acastanhadas. Daí esse nome, pitiríase versicolor. Isso quer dizer que a micose simples pode ir para esse grau e se transformar numa doença? Exato. Na verdade, o fungo que causa essa chamada pitiríase versicolor é um fungo que todos nós temos, mas que em certa circunstância ele se torna o que a gente chama de patogênico, ele se torna capaz de provocar doença. E a doença são essas manchas, que são relativamente comuns, que tem uma característica de ser uma mancha que descama em áreas cobertas. Então, região do ombro, da região do pescoço, do tronco anterior, nas costas, e que muitos chamam de micose de praias. Por quê? Porque depois de uma temporada de piscina ou de praia, ou de uma exposição ao sol, aonde tem a micose não pega a cor. Então se destaca como aquela mancha branca que fica depois que a pessoa foi à praia, piscina, etc. E tem então, outras? Tem outras. Então essa é a chamada pitiríase versicolor, que é relativamente comum. Agora, as mais importantes, mais difíceis de tratar, são as micoses das unhas, as micoses do corpo, as micoses do couro cabeludo. Algumas delas necessitam tratamento por boca, não só uso de creme, de antifúngico, e necessita o tratamento por via sistêmica, o que mostra que não é uma coisa tão simples em termos de tratamento.
Interessante. A gente tem mais uma pergunta agora, Claro. doutor Silvio, que é do Felipe Moraes. Então, vamos ver. Eu gostaria de saber se as manchas escuras que aparecem na unha são indícios de micose. Interessante a pergunta. Pode ser sim indício de micose. A alteração mais comum da micose da unha são as manchas amareladas, mas as manchas escuras podem ser sim. Essa pergunta do Felipe é muito importante porque um determinado câncer de pele chamado melanoma, quando acontece na região da unha, ele vem com uma cor escura também. Um diferencial com micose. Então, não confiar de que isso possa ser uma micose simplesmente e procurar, se possível, uma atenção médica para averiguar melhor. Algumas pessoas às vezes têm umas manchinhas esbranquiçadas. Esbranquiçados pode ser micose também ou normalmente não? Pode ser ou pode ser por trauma. Então, as lesões das unhas não são tão óbvias assim do ponto de vista isso é micose, isso não é. Né? Há necessidade de um pouco mais de investigação, de acompanhamento e lembrar que as micoses das unhas são mais comuns nas unhas dos pés, principalmente do dedo grande, do hálux, que a gente chama. Não só tem a mancha, como tem o descolamento da unha do seu leito. E entre o leito e a lâmina ungueal fica uma camada de ceratina, né? Uma camada córnea, uma camada de farinácea, vamos dizer assim, do material farináceo, que é um indício da micose. Interessante. Agora, no cabelo, doutor, como é que a micose se apresenta? No cabelo, é a perda dos pelos. Então, perde os pelos numa determinada área. A gente no está geral, vendo umas imagens. Exato. Essa é uma imagem muito adequada porque mostra aquelas áreas esbranquiçadas com perda do cabelo. E além da perda do cabelo, a pele fica descamante, bem descamativa. Isso é sinal que o fungo está ali comprometendo a pele e o pelo e destruindo o pelo. O bom dessa micose, se é que podemos chamar assim, é que pós-tratamento ela é reversível, volta a crescer os pelos. É, isso que eu ia perguntar, os cabelos Isso, voltam ao volta normal. ao normal. Volta ao normal, pós-tratamento. Interessante. Agora, o que causa micose na virilha, doutor Silvio? Na virilha, o mais comum é você manter pós-banho de praia, banho de piscina ou uma prática esportiva, o shorts úmido constante ali naquela região. Isso propicia o crescimento, pelo calor e pela umidade, de fungos que porventura você possa ter ali ou que você tenha se contaminado. Então, não é só o fato de você entrar em contato, tem que ter condições favorecedoras para o crescimento do fungo. Interessante. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora, doutor Pois Silvio. não. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando de micoses, então continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre as micoses. E para tirar as nossas dúvidas, nós recebemos aqui o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Dr. Silvio Alencar Marques. Bom, retomando aqui o nosso assunto, Dr. Silvio, há pessoas que têm predisposição a ter micose? Pessoas que tenham boa saúde, eu diria que não, Juliana. Mas hoje em dia, cada vez mais nós temos pacientes com mais idade, né? A longevidade, pacientes que têm doenças facilitadoras e com longas sobrevidas. Então, eu diria que nós temos hoje uma chance de ter micoses um pouco mais graves, porque a gente tem um aumento de pessoas susceptíveis nessas condições que eu citei. Ou porque tem um diabetes, ou porque foi transplantado, ou porque tem uma infecção pelo HIV, ou pela própria idade. Isso facilita. Tá, agora no bloco anterior nós falamos das doenças causadas pela micose superficial, né? Aí no caso da micose subcutânea, quais doenças ela pode causar? Sim, tem várias. Eu vou citar uma porque talvez seja um pouco mais comum, chamada esporotricose. Esporotricose é causada por um fungo que penetra na pele através de um trauma. Pode ser um trauma, um riscado com arame farpado, um estrep, mas particularmente porque hoje nós estamos tendo esporotricose em gatos, em felinos. E no manusear de ferimentos dos felinos contaminados pela esporotricose, os proprietários ou os veterinários podem se contaminar por essa enfermidade chamada esporotricose.
Nós já tivemos surto aqui em Bauru, já tivemos surto em Botucatu, e o grande surto no momento está sendo na cidade do Rio de Janeiro, com grande quantidade, centenas de casos de esporotricose, inclusive podendo ser grave quando acomete aqueles pacientes imunossuprimidos por alguma razão. Né? Então, a esporotricose é uma delas. Mas é uma doença que tem cura? Tem cura, claro. Depende de um diagnóstico precoce ou mesmo um diagnóstico mais tardio. Se o paciente for um paciente de boa saúde, o prognóstico é muito bom. As outras subcutâneas são mais raras. Se nós formos, por exemplo, aqui no Instituto Lauro Souza Lima, tem casos lá. Se for a Botucatu, tem casos, mas são poucos. Cromoblastomicose, assim chamada, micetomas. Então, são coisas mais do dermatologista de hospital. Agora, a esporotricose não. A esporotricose é algo já um pouco mais do médico geral, vamos dizer assim. Tá. Agora, como é que a gente faz para diferenciar as micoses superficiais das subcutâneas? Certo. Boa pergunta, Juliana. As superficiais, elas acometem só mesmo a superfície. No geral, provoca um eritema, né, um vermelho na pele, com descamação, prurido local. A gente está até vendo algumas Isso, exatamente. imagens. E fica relativamente restrita a uma determinada região corporal. Então, aquelas áreas vermelhas, com escamas, com crostas, é típica da micose superficial. Já a micose subcutânea não, provoca nódulos, provoca úlceras, feridas mais agressivas, um quadro mais agressivo da micose subcutânea. Tá, agora a gente tem uma pergunta aqui que é do José Dias, então vamos conferir agora. Eu gostaria de saber, micose é contagiosa? Muito boa pergunta, José Dias. Sim, vários tipos delas são contagiosos. Por exemplo, essa micose clássica, que alguns chamam de pé de atleta, frieira, ela é causada por um fungo que, no assoalho do banheiro de piscina, de sauna, ou se você calça o tênis de alguém, ela pode contaminar, sem dúvida. Outras são as micoses da virilha. Ela é inclusive chamada, ou é possível chamá-la de facultativamente sexual, porque pode ser transmitida durante o contato corporal de uma relação sexual. Então, os contágios podem ser, por exemplo, a mesma micose do couro cabeludo, dependendo do fungo que causa aquela micose do couro cabeludo. Se você usa uma escova de cabelo, um pente, um boné de alguém contaminado, você pode se contaminar. Interessante. Agora, quais os cuidados a gente deve ter quando se usa um chuveiro público, por exemplo? O ideal é ter sua sandália de dedo para entrar e aí você fica confortável e sem correr riscos, sem dúvida. Sem ter o contato direto sem ter com o contato chão, direto né? com o chão, porque o fungo sobrevive ali. E me permite voltar um pouco, Juliana? Claro. Talvez uma das grandes causas das micoses superficiais seja os animais domésticos contaminados, cão e o gato. Tem um tipo de fungo que é particularmente frequente no gato jovem, esse gatinho que a gente recolhe na rua, ele com frequência vem contaminado, às vezes até mesmo de pets e de estabelecimentos de muito boa qualidade, o cão ou o gato pode vir contaminado, particularmente o gatinho. E aí a criança pega, abraça, etc., e vai se contaminar. E o que é importante tomar de cuidado? É possível descobrir se esse gatinho, se esse cachorrinho está contaminado? Dá para prevenir antes de trazer ele para casa? Excelente pergunta. No cão, sim, porque forma rodelas ou áreas sem pelo, como nós vimos no couro cabeludo. Exato. Mas no gato, não. O gato pode ser portador sem lesão. E você só vai suspeitar quando a criança, ou adolescente, ou mesmo o adulto, passa a desenvolver lesão. E aí faz parte do nosso interrogatório essa pergunta: tem um gatinho novo em casa, ganhou de presente ou recolheu na rua, etc. Essa é uma pergunta que deve ser feita automaticamente quando você tem uma suspeita de micose numa criança ou num adolescente. Bom, doutor Silvio, a gente tem mais uma pergunta agora, que é a do Tiago Brandão. Pode rodar. Passar o dia todo com roupas de banho molhada na praia pode ser prejudicial à saúde? Boa pergunta, Tiago. Na verdade, duas consequências da roupa molhada constante no corpo. Uma é a assadura, na região ínguino-crural, né, da virilha,
e outras condições da umidade e o calor dando chance ao crescimento do fungo. Principalmente nessa região da sunga ou do maiô, da região das virilhas. Aí sim você tem um risco maior de ter a assadura ou de ter a micose. Agora, doutor Silvio, é errado lavar as roupas íntimas junto com as outras roupas que a gente usa no dia a dia? Não, em princípio não, nada contra, em absoluto. Viu? Bom, o Saúde em Prática vai fazer mais uma breve pausa agora no nosso programa e no próximo bloco você confere as formas de tratamento e prevenção da micose. E tem também De Olho na Alimentação, que vai tirar as dúvidas sobre os adoçantes. Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta, hoje falando de micoses. O nosso convidado é o Dr. Silvio Alencar Marques, que é dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Mas antes de prosseguir, é hora de tirarmos nossas dúvidas sobre os adoçantes. Produzidos à base de estévia e sucralose ou artificialmente, a exemplo do aspartame. O que você sabe sobre eles? O De Olho na Alimentação está no ar. Hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença desses 3 adoçantes. A gente tem o estévia, o aspartame e a sucralose. O estévia, ele é um adoçante muito popular, vem proveniente de uma planta. Ele é um adoçante natural. Ele é muito comumente utilizado em pacientes com diabetes. Uma característica marcante dele é o sabor amargo, que acaba não agradando muito o paladar das pessoas em geral. O aspartame, ele é um adoçante artificial, ele é o mais próximo da sacarose, ele é o que tem o sabor mais próximo do açúcar. Ele não é muito utilizado em preparações, então a gente deve dar preferência para ele em sucos, bebidas e outras preparações que não vão para aquecimento, porque ele não resiste a altas temperaturas, ele não conserva o sabor de açúcar, né? Ao contrário da sucralose, que ela é mais recomendada para esse tipo de preparação e ele tem o sabor mais próximo do açúcar também para esse tipo de utilização. Por exemplo, nessa xícara de café, nós vamos utilizar a sucralose, que é o adoçante mais potente, que é necessário uma quantidade menor para ter o sabor necessário de açúcar. Nós vamos utilizar 2 gotas. A recomendação diária do uso de adoçante para adoçantes líquidos é de 6 a 9 gotas por dia e para adoçantes em pó, né, aqueles sachês, são de 4 a 5 sachês por dia, no máximo. Hoje em dia tem alguns estudos que mostram que o uso excessivo de adoçante pode gerar algumas doenças, entre elas o câncer também. Lógico que pessoas com diabetes ou pessoas com outras doenças que têm restrição ao uso de açúcar. Em algumas preparações, elas podem utilizar o adoçante, sim, mas com moderação. Tá aí mais algumas dúvidas esclarecidas por esse quadro. Afinal de contas, estar de olho na alimentação é também estar de olho nas nossas escolhas. Agora, doutor Silvio, voltando ao assunto de hoje, né, falando um pouco mais sobre as micoses, como é que é feito o diagnóstico da micose? Há algum exame, por exemplo? Sim, Juliana. Bom, a partir da suspeita clínica, os laboratórios, às vezes no próprio consultório médico ou nas clínicas, ou em laboratórios de biologia, eles coletam material para examinar, para ver se a presença de fungo naquele raspado da unha, raspado da lesão, ou coleta de um pus, para verificar a presença do fungo. E também é possível tentar cultivá-los em meios específicos para ver se o fungo cresce e para tentar identificar aí sim que tipo de fungo específico que é, né? É sempre positivo isso, você saber exatamente que fungo que você é portador. Claro que isso de saber qual é o fungo é talvez um excesso acadêmico de querer ter clareza do que a gente está tratando, mas do ponto de vista prático, nas clínicas, nos consultórios, é saber se é micose ou não. Basicamente isso. Tá, e aí, muita gente reclama que o tratamento da micose é um pouco demorado. Ele é mesmo?
Mais Depende. demorado? Para as micoses do couro cabeludo, em torno de 2 meses. Para as micoses do corpo, em torno de 1 mês. Mas para as micoses da unha, até 6 meses ou mais. É um pouco Exato, demorado, né? é um tempo demorado e envolve custo, né? Então, portanto, que o diagnóstico deva ser o mais precoce possível para você poder encurtar esse tempo de tratamento e ter melhor garantia de resultado. E os tratamentos são parecidos, doutor? Os medicamentos são basicamente os mesmos. O que é variável é o tempo de uso. Né? Para o couro cabeludo, eu tenho uma medicação um pouco mais antiga que ainda é muito utilizada. Mas para a tinha do corpo, tinha das unhas, é basicamente um ou outro medicamento, o que varia é o tempo de uso. Doutor Silvio, em caso de abandono do tratamento ou se não tratadas, por exemplo, as micoses elas podem evoluir para casos mais graves? Eu não sei se nós temos imagens de unhas com situações bem graves da micose da unha, mas não tratada ou abandono do tratamento, você pede perda. Olha, por exemplo, são lesões bem acentuadas, veja a alteração dessa unha. Isso é unha não tratada ou deixada para procurar o tratamento numa fase já em que, inclusive, fica difícil poder ser otimista nesse tratamento, dado o grau de alteração que essa unha já apresenta. Por isso que é importante notar já, né, se notou algo de diferente no corpo, né, já tem que procurar no um caso médico. das unhas, a coloração amarelada, a unha se descolando do leito, esse material farináceo embaixo da unha, são sinais de suspeita. Bom, a gente tem mais uma pergunta agora, que é a do Luiz Francisco. Vamos conferir. Doutor, eu gostaria de saber, os antifúngicos podem prejudicar o fígado? Excelente pergunta, Luiz Francisco. Sim, podem. Por isso faz parte do tratamento você ter um exame do fígado prévio, quer dizer, alguns exames bioquímicos das chamadas enzimas hepáticas, enzimas do fígado, para ver se esse fígado está normal. E você faz esses exames periodicamente durante o tratamento, a cada mês, cada 3 meses. Agora, se o paciente fizer uso abusivo de álcool, se utilizar outros medicamentos que possam ter metabolismo também no fígado, você tem que redobrar os cuidados. Então, embora raro, é possível sim ter lesão hepática com o tratamento contra as micoses. Agora, além das formas que a gente citou aqui para evitar o contágio, quais outras a gente pode lembrar aí de deixar recado para o pessoal que está em casa, os cuidados que a gente deve ter? Por exemplo, é muito comum, Juliana, as micoses dos pés, tanto do interdígito, como das unhas, como da região plantar dos pés. Então, ter o hábito de trocar a meia diariamente, colocar esse tênis no sol uma vez por semana, são cuidados básicos. Não compartilhar toalhas, não compartilhar calções em time de futebol, enfim, ter sua própria vestimenta, sua própria toalha, ter uma higiene adequada, isso são fatores de prevenção, sem dúvida. Muito bacana, doutor Silvio. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Saúde em Prática, trouxe muitas informações novas para a gente, então muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Juliana. Esse é um tema não muito fácil, né? Não é uma coisa tão simples, mas é importante que a população saiba suspeitar precocemente, conhecer os métodos de prevenção e, no tratamento, auxiliar o médico no sentido de que qualquer alteração adversa já comunicar para que o tratamento possa ser interrompido ou a orientação possa ser bem feita. Com certeza, muito obrigada, viu? Obrigado, Juliana. Bom, você aí de casa pode rever este programa e todos os outros já exibidos em nosso site. Nós nos encontramos na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.